a todos e a todas. Vou começar o vídeo me apresentando. Meu nome é Juliana Fernanda da Silva. Sou assistente social, graduada pela Unesp, especialista em educação pela USP, mestre em políticas sociais pela Unixul, doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo e mãe da Olivia. Atuo como assistente social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Gostaria de agradecer o convite, para falar sobre o trabalho remoto na educação e compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento como assistente social no IFSP. Pensar e operacionalizar o trabalho remoto nesse contexto bastante adverso de pandemia, de excepcionalidade, foi e é um desafio. Partimos do desconhecido e reorganizar não foi nada fácil. No início do ano de 2020, começaram a circular as informações sobre o novo coronavírus, sobre o Covid-19. A OMS declarou formalmente situação de pandemia mundial e o IFSP, no dia 14 de março, publicou uma nota suspendendo as atividades presenciais nos campos do IFSP, orientando que os servidores deveriam manter-se em trabalho remoto, instituindo o comitê de crise para analisar as medidas a serem tomadas no âmbito da instituição. A partir desse momento, até o início das atividades de ensino remoto, a atuação ela voltou-se para duas ações, A primeira foi ações de apoio aos estudantes, ações de manutenção de vínculo, e a segunda foi o planejamento para um possível contexto de ensino remoto, já que os dados da pandemia e a conjuntura não apontavam a possibilidade de breve retorno. A primeira medida, que foi uma das ações de manutenção de vínculo, foi a manutenção da assistência estudantil, E uma ação super importante do coletivo de assistentes sociais do IFSP foi a publicação do parecer social circunstanciado sobre a política de assistência estudantil no IFSP em tempos de pandemia, o que foi um importante instrumento nesse processo, de ensino remoto e de manutenção da assistência estudantil. A assistência estudantil ela foi mantida, nesse período de pandemia. A gente teve também uma orientação normativa da Pró-Reitoria de Ensino, que estabelecia orientações em relação aos editais, procedimentos para continuidade de atendimento dos estudantes nos programas da política de assistência estudantil, enquanto prevalecesse o período de pandemia. Participamos ainda da elaboração de uma instrução normativa que estabelecia as orientações em relação ao pagamento dos auxílios, relativos à assistência estudantil durante o período de interrupção das aulas, Pensamos ainda, dentro desse contexto de manutenção de vínculo, mas já pensando no início das atividades de ensino remoto, em como seria, esse processo de ensino remoto. Então, nas questões oriundas do processo, de toda essa conjuntura, no acesso às tecnologias da informação, como que seria, nas ações de inclusão digital necessárias nessa conjuntura. Então, de início, a gente realizou um levantamento prévio com os estudantes, antes do início das atividades de ensino remoto, para verificar a questão do acesso à internet, equipamentos. Tivemos um grande esforço, para atendimento das demandas de internet e equipamento dos estudantes via assistência estudantil, e tivemos também grandes desafios, para garantir o atendimento no tempo necessário e também, sem falar da questão orçamentária, A gente também teve uma instrução normativa que estabelecia diretrizes sobre a normatização dos projetos de inclusão digital, vinculados ao Programa de Ação Universal da assistência estudantil, durante esse período de pandemia. E algumas normatizações, foram feitas para adequar a assistência estudantil a esse contexto, a essa conjuntura. Outra ação realizada, com o objetivo de garantir o direito à alimentação,
foi a organização, né, e compra e entrega dos kits alimentação. Essa ação ela foi organizada com recurso do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e foi fundamental, né, para a realidade social dos nossos discentes. A partir dessas ações iniciais de manutenção de vínculo, de garantia de direitos básicos, nós começamos a participar e pensar como seria o início das atividades remotas. Nós participamos, né, de algumas reuniões com servidores, estudantes, pensando, né, sobre o início dessas atividades remotas, tensionando o que seria o ensino remoto, que o ensino remoto ele não seria uma transposição da aula presencial para a aula via computador, que não é isso, né? Que a gente precisaria redimensionar esse ensino, né? Também levando questões, reflexões sobre os tensionamentos causados pelo isolamento social, com atividades de produção e reprodução da vida social, responsabilidades com as atividades domésticas, cuidado com crianças, que muitas vezes ficam a cargo dos estudantes, né? Com destaque ali para um recorte de gênero, né? Uma sobrecarga maior nas mulheres, mas não só, assim como também uma realidade a violência doméstica, né? Infelizmente presente também na realidade social dos discentes. Então, inicialmente, as nossas ações foram focadas na manutenção de vínculo, na participação efetiva sobre o processo, né, de ensino remoto. E com a retomada, né, das atividades de ensino remoto, realizamos algumas ações com o objetivo de efetivação do direito à educação e permanência do estudante, né? Organizamos uma reunião de pais e responsáveis, com a presença dos alunos também, já que tinha um anseio muito grande da comunidade acadêmica sobre o retorno das atividades de forma remota, né? Ficamos uns 3 meses sem atividade de ensino, então tinha um anseio muito grande como isso se daria. E aí nessa reunião de pais tiramos dúvidas, explicamos como seria o processo. Realizamos na primeira semana, que seria a semana de aula, a gente realizou atividades de acolhimento, né, com os estudantes. Nós dividimos essas atividades de acolhimento por curso e por turma. Então, por exemplo, o ensino técnico integrado de informática. A gente fez uma reunião com o primeiro ano, uma reunião com o segundo ano, uma reunião com o terceiro ano. E assim com todos os cursos. Porque tinham demandas diferentes e eram públicos diferentes, com anseios diferentes, né? O aluno do primeiro ano teve 2 meses, nem isso, de aula presencial no IFSP. O aluno do terceiro ano já tinha um vínculo maior com a instituição, com os servidores, já estava com um anseio, com o vestibular, então eram questões diferentes a serem tratadas nas reuniões, né? E o objetivo dessas reuniões de acolhimento era motivar, acolher, nos colocar à disposição, falar que nós estaríamos ali, né, para atendê-los, para acolhê-los, assim como a gente estava presencialmente, né? Isso é importante eles saberem. E quando eu falo nós, né, porque eu não estou sozinha, eu não realizo esse trabalho sozinha, eu atuo em equipe, né, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. Hoje eu digo que é interdisciplinar, com psicóloga, pedagogo, técnica em assuntos educacionais, tradutor e intérprete de Libras. Então, é um trabalho coletivo. Acho que é importante ressaltar. Realizamos os atendimentos, né? O atendimento social, né? Quando necessário, os alunos entravam em contato. Inclusive, nessa reunião de acolhimento, a gente explicou como eles nos acionariam, de que forma eles entrariam em contato com a gente para agendar um horário, como seria toda essa dinâmica, né? De forma remota. A gente também realizou um acompanhamento contínuo com os estudantes, através dos encaminhamentos que os professores realizavam para a equipe, né, através do ETEP, né, que é um módulo no sistema SWAP, que é onde a gente recebe os encaminhamentos, realiza as devoluções, e a quantidade de solicitações aumentou muito nesse período de ensino remoto. Que mais? A gente
também realiza o acolhimento, né, e o atendimento aos estudantes que solicitam o trancamento e o cancelamento de matrícula, para ver o que está acontecendo, qual é o motivo que o aluno quer trancar a matrícula, para ver se a gente pode realizar alguma intervenção para que ele permaneça na instituição, ou se não, se realmente trancar ou cancelar é a opção naquele momento. E então são ações de acompanhamento ao estudante que ficaram muito mais intensificadas, frequentes. Participação na reunião de curso, participação na reunião de equipe de formação, né? A gente participa desses espaços coletivos de troca com os professores, com outros servidores, com esse objetivo de realizar intervenção, de realizar reflexões, trocar, contribuir com o processo. Participamos também de algumas comissões, como, por exemplo, Comissão do Protocolo de Biossegurança do Campus, Comissão de Revisão do Regime Disciplinar Discente. Então, são espaços que a gente acha importante ocupar, porque são decisões que vão ser tomadas que trarão impacto direto na nossa atuação profissional. Tivemos também uma atuação bem grande junto ao NAPNE, o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Nós temos alunos com deficiência no campus Hortolândia, tivemos demandas com relação aos softwares de visão, a elaboração dos PEIs, que é os Planos Educacionais Individualizados, também a tradução e intérprete de Libras, né? Tem alunos que precisam dessa tradução e as dificuldades que a gente foi enfrentando, como, por exemplo, os professores precisam passar as atividades de aula com antecedência para a tradutora, intérprete de Libras, conseguir organizar a aula, a tradução, sinais, e muitas vezes ela tem que traduzir a aula quase simultaneamente, porque não recebe o material antecipado. Então, são questões que a gente vai trabalhando, intervindo e refletindo e acionando por ofício também, mas não é fácil. Participação na COPAI, né, Comissão Permanente de Assistência Estudantil, que ainda é um espaço de resistência, né, para a construção de uma política de assistência estudantil em consonância com a garantia de direitos. Tem sido bem difícil, bem desafiador, mas nós permanecemos ocupando o espaço da COPAI. Participação dos conselhos pedagógicos, né? É um espaço também ali de garantia, de conversar com os professores sobre cada estudante, sobre as condições objetivas, né, que aquele estudante tem para assistir a aula, para realizar as atividades, para que os professores tenham uma visão maior do todo antes de tomar a decisão de aprovar ou reprovar. Então, o espaço de conselho é fundamental ser ocupado. E a participação nesses espaços, né, que vai desde de reuniões, comissões, projetos, núcleos, sempre com esse objetivo de buscar a efetivação de direito, do direito à educação, são espaços de disputas, de tensionamentos, de intensos debates, por isso nossa participação ela é fundamental, né? É importante salientar ainda que a instituição passou por um período de eleição, né, de diretores, reitor, no segundo semestre de forma remota, o que também tensionou, né, porque a eleição ela já traz uma especificidade institucional, né? Seja presencial ou remotamente. Então, nós tivemos muitas dificuldades, desafios nesse período, né? Intensificação da demanda de trabalho, aumento do fluxo de registro de atendimentos, demandas de produção e reprodução social, cuidado com crianças. A gente não tem um horário de trabalho específico, né? Vai recebendo demandas em todos os períodos, inclusive à noite, de madrugada, fim de semana, uma exaustão física, emocional muito grande, né?
E manter o acompanhamento dos estudantes é difícil, às vezes os contatos estão desatualizados no sistema. A gente tem essa dificuldade também de separar a vida profissional, a vida familiar, né? Por conta de estar tudo num só espaço, né? De estar tudo num só lugar. Então é difícil você dimensionar, né? E nós temos essas barreiras a superar, impostas, né, pela pandemia, adesão ao ensino remoto, desafios que atingem também a nós, servidores, né, como intensificação do trabalho, ampliação da jornada de trabalho, permanência excessiva em frente às telas, crescimento do número de reuniões, equilíbrio entre trabalho e atividades domésticas e familiares, além de precisar se readequar com relação a pacote de internet, conta de energia elétrica, manutenção e aquisição de equipamento, que recai sobre o trabalhador, né? Esse momento ele ficou conhecido como novo normal, mas ele não é nada normal. Acho que a gente precisa reconhecer as condições de vida e trabalho, né, dos estudantes, servidores, entender todo esse contexto, já que conhecer e analisar a realidade social é um movimento necessário para propor mudanças, transformações, para buscar a efetivação de direitos, entender como essas tensões e desafios se apresentam no cotidiano. É importante, né? Porque é dessa forma que vamos conseguir coletivamente construir possibilidades de superação e enfrentamento. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos, a todas que assistiram esse vídeo e estou à disposição para trocas, para construções coletivas. Obrigada.